Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E hoje vamos mostrar como a paixão pode mover muito mais que as pessoas, resultando em solidariedade e empatia. No episódio de hoje, recebemos novamente os Busólogos Solidários, um grupo que prova que o amor por ônibus pode se transformar em um trabalho social importantíssimo e uma verdadeira corrente de empatia. Eles unem entusiastas do setor para realizar ações concretas, como a arrecadação de alimentos e de itens de necessidade básica para quem mais precisa. E para falar sobre essa iniciativa inspiradora, recebemos aqui nossos amigos Luan Costa, fundador do grupo, e o André Moreira, diretor. Só que antes de passar a palavra para eles aqui, eu quero agradecer ao Luan, que me trouxe aqui, ó, fichas de ônibus antigas da Transporte Santa Maria. Antes da gente participar da sociedade lá, tinha. Então, isso aqui é uma relíquia. Eu te agradeço muito aí pelo presente. Daí é um carinho que a gente tem, Pô, o grupo aí por vocês aí. muito legal. A gente já fez, inclusive, um podcast sobre fichas de ônibus, sobre a coleção do Sidney Júnior. Isso é muito Só bacana. que o Sidney Júnior foi legal comigo, mas só me deu 5, 6 fichas. Ele me deu um saco cheio, saco cheio Sidney. de ficha. Saco cheio de fichas. Não Então, fica com ciúmes. deixar registrado isso aqui. Tá bom, gente? Então, é muito legal para quem é mais antigo aí lembrar, né, de quando os ônibus tinham passagens com valores diferentes, tinham sessões, e essas fichas aqui eram utilizadas para controlar. Então, eu fico muito feliz aqui com esse presente, será guardado aqui para sempre com muito carinho. A gente fica Muito feliz que você obrigado. tenha gostado, Paulo. Falou, então, Luan e André, então, fale um pouquinho o que é estar aqui no podcast, divulgando o evento mais uma vez. Me fale um pouco aí sobre essa proposta dos Busólogos Solidários, começando aqui com o Luan. Como é que é unir a paixão pelos ônibus com a solidariedade? Como é que nasceu essa ideia? Em que momento que você percebeu que essa paixão coletiva, né, poderia resultar numa corrente do bem e espalhar empatia para o próximo, estar ajudando as pessoas? Quando foi que deu esse insight assim e você começou e fundou esse grupo? Então, a gente agradece mais uma vez a gente receber esse convite, né? A gente fica muito feliz de poder estar aqui participando e contando um pouco mais sobre essa história, né? Essa ação Sim, social que a gente realiza há 12 anos, né? Começou lá em 2013 e assim, é até meio curioso porque assim, a gente uniu três coisas que é bem aleatória, né? A gente uniu o busólogo, a sim, ação social e o ônibus, né? Então, assim, a gente via essa necessidade, né, de poder ajudar as pessoas, né? Esses trabalhos sociais que tem por aí é bem sim, bonito. E aí, na época, né, só tinha eu na organização, e eu comecei a rascunhar, né? O que poderia ser feito, como que poderia ser dado um primeiro passo, e estudo alguns outros projetos sociais. Mas, Paulo, como que você adapta para dentro de um ônibus, de um hobby sim. de ônibus, né? Então, assim, a gente começou a pensar o que que dá para fazer. E aí eu tive uma ideia, né? Vindo aqui na capital, né? A gente indo ali, vendo aqueles passeios com ônibus fazendo city tour, né? E aí instalou. Falei assim, opa, já sei como é que vai começar essa ideia. E aí, beleza, tendo a ideia, a gente precisava de alguém que comprasse essa ideia junto, né? Verdade. Porque, beleza, a ideia você já tem, mas aí você precisa de um ônibus agora. Aí você entrou em outro problema, né? Então, assim, a gente conseguiu o parceiro, né? A primeira empresa a comprar essa nossa ideia aí foi a Real, né? A Real foi, assim, uma parceira importantíssima nesse projeto, né? Através lá do Vitor, lá, que estava na empresa na época. E assim, eles compraram muito a ideia e a gente saiu por aí e deu muito certo, sabe? A primeira arrecadação começou bem devagarinho, né? Foi só 30 quilos de alimento que a gente Deu uma arrecadou. cesta básica. É. Mas a gente conseguiu desenvolver esse trabalho aí. Pô, parabéns. A gente aqui pelo Rio Ônibus tem orgulho de, pelo menos nos últimos 5 anos, a gente tem tentado apoiar aí o trabalho de vocês, divulgar também.
a gente considera muito importante. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o André, que o André é o diretor, então, né, o fundador é uma coisa, o diretor tem responsabilidade. Então, André, tirar essa iniciativa, como o Luan falou, do papel, né, colocar em prática, ela sempre envolve obstáculos. Qual é o maior desafio que você e o grupo enfrentam hoje para estruturar e dar andamento a essa missão de fazer o bem para pessoas e instituições carentes, né? E o que é que essa experiência te ensinou sobre a capacidade de mobilizar a comunidade busóloga? Paulo, inicialmente, né, agradeço também aí a oportunidade que a GeoEM está dando para a gente poder mostrar esse trabalho, né? E como o Luan já explicou, você unir ônibus, né, solidariedade, fazer um passeio turístico, né, algumas pessoas ainda não conseguem enxergar, né, a importância desse trabalho, né, de levar, fazer, agradar, né, certas pessoas que querem fazer um passeio turístico, por exemplo. A gente já foi até Volta Redonda. Tem pessoas que sequer saíram daquele lugarzinho ali, daquele bairro. Sim. E isso também, além da gente poder estar contribuindo com doações de alimentos, brinquedos, ele também está contribuindo também para levar pessoas a lugares fora, para conhecer Volta Redonda, Petrópolis. E para a gente poder chegar no empresário e falar, olha, a gente quer teu apoio, a gente quer o teu ônibus Sim. para levar essas pessoas para fora e para doar. Mas graças a Deus, aos poucos a gente está conseguindo, né, ir com essa ideia, levar essa ideia do Luan adiante, também com a parceria da Rio Ônibus, outros parceiros, a gente está conseguindo mostrar para eles, né, a importância disso, a importância de levar alimento e também unir a cultura, não é isso, Isso Luan? é verdade. Porque a gente completa agora em dezembro 12 anos, né, desse trabalho. E não é porque são 12 anos de trabalho que não há dificuldades, né? Pelo contrário, né? Cada ano é um desafio novo e assim a gente superando as barreiras, mas a gente caminhando aí devagarinho, sempre consolidando parcerias, né? E a gente consegue mostrar para as pessoas, as empresas ver esse trabalho sério que a gente faz e tem abraçado a causa, né? Agora, só uma curiosidade: o pessoal que nunca viajou, que está fazendo uma viagem pela primeira vez, que foi, por exemplo, a Volta Redonda. Se eu pegar o celular lá e olhar as fotos que a pessoa tirou, eles tiram alguma foto da paisagem, dos monumentos de Volta Redonda, ou só tiram foto de ônibus? Não, então, Vai lá. claro que o busólogo ele vai tirar foto de um ônibus e principalmente os ônibus regionais ali, né? Com certeza isso eu vou estar mentindo se eu falar que não fizeram isso. Mas a gente fica feliz porque assim não é um evento voltado só para o busólogo, né? Sim. Costumam aí crianças, né? Idosos, às vezes a esposa, o esposo, né? Então Mas todo assim mundo é o filho de busólogo, o pai de busólogo, a esposa de busólogo, né? é bem isso. Sim. E assim, aí eles aproveitam essa oportunidade, né? Conhecem também a região, tiram fotos Sim. assim de paisagens, às vezes dá um passeio ali próximo, dentro dessa grade de horário que a gente permite, né? Que a gente tem um horário de retorno. Então, assim, a gente consegue proporcionar não só para o busólogo, que quer ver o ônibus Sim. diferente, mas também para outras pessoas, né? Que viajam Poder junto ali. isso aí, prestigiar aquela cidade, aquele bairro ali. Inclusive, aproveitando, nessa oportunidade de Volta Redonda, foi o nosso maior, não foi? O maior O público. maior, não foi o maior público, foi o segundo maior público, mas foi a maior distância que a gente já fez, Sim. entendeu? Porque a gente nunca tinha ido tão longe fora da capital. Era a próxima pergunta. É, Vocês fazem, já tem 12 anos, o Encontro dos Busólogos Solidários, o EBS. Então, eu ia perguntar, de todas as edições, qual que foi a mais marcante para o grupo? Ou pelo volume de arrecadação, ou pelo impacto emocional, né, do encontro com as comunidades, com as pessoas, com as instituições, porque você está falando da parte da arrecadação, é. do passeio da arrecadação. Como é a experiência quando você vai entregar as doações numa instituição qualquer? Quando você chega lá, tem essa parte que as pessoas pensam muito. É legal um passeio, vamos viajar, tirar foto. É uma excursão para tirar foto de ônibus. É. E é aquela foto do o ônibus na frente, o dedo de Deus atrás. Isso, é tipo O isso. ônibus na frente, o aterro do Flamengo. Isso. Mas como que é a hora de entregar essas doações também? Me fala um pouco sobre isso. Eu não sei se o André vai ter a mesma opinião que eu, mas
para mim, o mais marcante foi a edição que fizemos em 2020, né? A gente fez assim, ó, uma semana, 15 dias no máximo antes de estourar a pandemia, Sim. e foi repleta assim de coisas essa edição, né? Primeiro que fez um calor que deu uma sensação térmica de 57 graus naquele dia. Foi um dia assim mais quente do ano naquela época. A gente teve um período antes de pandemia, né? E foi o maior número até então, naquele momento, né? De parceiros, de participantes, que a gente chegou a 121 participantes, né? Bom. Diretamente, né? E também de percurso, né? Que a gente visitou alguns lugares que a gente ainda não tinha ido, que foi o Dedo de Deus, né? Ali Guapimirim, região Sim. ali, né? Então, assim, eu acho que foi o mais marcante. A entrega, ela resulta, assim, sempre num misto de sensações, sabe, Paulo? A gente gosta muito dessa parte social, não que a gente não goste de hobby, a gente Sim. ama o hobby, mas essa parte social, ela toca muito, Sem né? dúvida. E o evento tomou uma proporção tão grande que a gente não consegue mais fazer tudo no mesmo dia. A primeira edição, a gente fazia o City Tour, a visita na garagem, a entrega tudo no mesmo dia e ainda sobrava tempo, né? Sim. Hoje a gente já não consegue mais. Então, hoje a gente tem que dividir um sábado para o evento e o sábado posterior para as É. entregas das doações, até porque a gente atende mais de uma instituição, né? Então, assim, hoje eu acho que a maior edição de todos os quesitos foi a de 2020, que Certo. ficou mais marcante assim. E aproveitando, Luan, sobre essa questão da entrega, né? É um momento muito emocionante, de fato. Algumas instituições que a gente atendia, né, que a gente repetia, né, hoje a gente está diversificando mais para poder Sim. atender mais instituições. Os asilos, principalmente, aquelas senhorinhas, aqueles senhores que ficavam esperando a gente. Vocês vieram passar. Para conversar. Pensei que vocês não viriam. Mas eles não estão só esperando o alimento. Sabe o que eles estão esperando? Para conversar. Sim. Eles ficam aguardando a gente para a gente conversar. E eles ficam emocionados, né? Ver tanta gente jovem, né? Parando um dia. E aí eu estou falando, como o Luan falou, não é do dia do City Tour, é o dia de levar o alimento. São pessoas que escolhem aquele dia, tiram um sábado para ficar levando a doação. Isso é verdade. E aí a gente para conversar com eles, eles contam cada Porque não é história. só levar, né? Entregar o alimento e ir embora. A gente dá essa atenção, a gente passa o dia com eles, Sim, isso é entendeu? muito bom. Então, o evento não é, vamos muita gente, vamos pegar um bando de pessoas e vamos sair. Não, tem muito mais por trás do que É isso, verdade. né? É levar, como eu falei, é o alimento, é levar esperança. Lembro de um caso de uma senhora, né, que a senhora falou, poxa, nem minha família veio me visitar mais, vocês vieram aqui. No ano seguinte, a gente foi lá, infelizmente, ela já tinha nos deixado, né? Então aquilo ali toca o coração da gente e faz a gente ter mais força ainda. Não, vamos continuar. Diante das dificuldades que você me perguntou, Paulo, questão da estrutura, é difícil, né? Porque a gente tem que entender o lado do empresário também. Poxa, imagina você deslocar um ônibus um dia de trabalho, porque a ferramenta de trabalho do Funcionário. empresário é o ônibus. É. Se o ônibus não está na rua, ele não está produzindo, né? E aí o empresário cede aquele ônibus, cede funcionário para levar a gente, passear, para a gente arrecadar e tá doando. Então, é difícil, mas tem muito mais por trás do que só mesmo o passeio. E em termos de números, assim, que eu tô vendo uma cola ali que você Não conta o segredo, não. Não, a gente aqui é um ambiente descontraído de amigos mesmo. Em termos de números, somando, o primeiro ano você falou foram 30 quilos de alimento só arrecadado. Você tem uma totalização do que é que vocês já trouxeram de arrecadação, de vista de pessoas envolvidas? Quantificar em números esse movimento bacana que vocês fazem? Sim, a gente faz todo esse acompanhamento, né? A gente, desde a primeira edição, a gente tem tudo anotado e a gente divulga isso para os participantes, parceiros, né? Para todo mundo pode ir lá e ver no nosso site. Como você disse, na primeira edição foram 30 quilos somente, né, de alimento e hoje a gente ficou, né? A gente não atende só, arrecada só alimentos, né? Atende algumas outras coisas.
E hoje a gente já está passando da margem de 2 toneladas de alimentos arrecadados, né? Legal. Então, nas últimas 2 edições, a gente ficou numa média de 650 quilos somente de alimento, né? Então, a gente cresceu muito o número. Você vê que antes foi mais ou menos 30 participantes, 1 quilo por alimento, então 30 quilos. E hoje as pessoas têm abraçado mais a causa. Então, tem um que leva 4, 5 quilos, né? E tem um que leva um pouco mais, outro um pouco menos, de acordo com Sim. o que podem, né? Então, o pessoal tem abraçado mais essa causa, tem falado com familiares, com amigos, né, vizinhos, e tem abraçado bem essa causa. Então, a gente fica feliz porque hoje tudo que foi construído, né, do EBS, do Encontro com Sócios Solidários, não foi só a gente que está por detrás das câmeras, não é só os parceiros, não é só os participantes, é o conjunto de todos eles, né? Então, assim, a gente fica muito feliz por já chegar a esse número e a gente espera esse número aí crescer cada vez mais, porque não é para a gente, é para ajudar aquelas pessoas que realmente precisam. Mas, Paulo, você perguntou, né, dos números. Sim. Não é só alimento, né? A gente leva produtos eletrônicos. É Tem verdade. pessoas, né, que, olha, eu tenho uma televisão para doar, Um computador, tem um computador. até ar-condicionado já adora, né? Sim, N É. coisas. E assim, não são coisas que estão ruins. Não, eu dou, ó, isso aqui Eles funcionando realmente. funcionando. Não é mais interessante para eles. Então, não, vou doar. Em vez de eu vender, vou estar doando. Então, a gente tem aqui alguns números, né? São eletrônicos, utensílios, Roupas. produtos hospitalares. É verdade, muito higiene. importante, produtos de higiene. É verdade. E agora, né, Luan? Acho que em 2 anos para trás a gente Não, foi na última edição Ação, pra cá. né? A ação. Ação de ação. Para animal, né? A gente começou a atender também instituições que cuidam de gatos e cachorros, né? Então, mais uma causa que a gente abraçou, né? É, E a gente trouxe para a Somar também. pô, que Entendeu? bom, parabéns. Então, para a gente encerrar aqui, o trabalho de vocês, as pessoas que estão ouvindo aqui, é realmente inspirador. Então, quais são os próximos passos? Quando é o próximo encontro? Para que as pessoas possam aderir também, participar, visitar. Tem a pessoa que, olha, eu nesse dia não posso ir, mas eu gostaria de encaminhar uma cesta básica, de encaminhar um eletrônico, alguma coisa para vocês, que muita gente às vezes quer doar e não sabe para quem doar. Uhum. Entendeu? Isso é importante também. Então, no primeiro momento, quando que é o próximo evento? Como é que a gente pode participar? Fala o site também, que é para o pessoal poder seguir, se informar melhor. E isso. Então, dá um resumo disso antes da gente encerrar. Bom, hoje você pode acompanhar os Ólogos Solidários pelo Instagram, né? Ou pelo nosso site ólogossolidarios.com.br, né? Lá você vai encontrar tudo. O site está passando por uma manutenção essa semana, algumas atualizações, mas você encontra os números, como você participar. Mas a gente sempre divulga muito isso. A pessoa não pode participar no evento, mas quer participar com a doação. Entre em contato pelo Instagram com a gente, manda uma mensagenzinha, a gente vai alinhar. Se for Qual é o Instagram de vocês? os Ólogos Solidários, tá? Os Ólogos Solidários. Isso. Chegar lá, pode mandar mensagem para a gente, né, André? Se for alguma coisa grande, a gente alinha com algum parceiro, com uma picape, com um caminhão para ir buscar, né? Se for algum alimento, alguma coisa, a gente tenta alinhar com algum participante próximo para retirar e trazer, né? Então, assim, tem diversas formas que você pode participar. Não precisa, eu quero ajudar, né? Mas eu não quero participar, eu não posso ir no dia. Pode ficar à vontade, né? Toda ajuda é bem-vinda, né? Então, assim, o próximo encontro vai ser agora dia 13 de dezembro, né? Agora já bem próximo. Bem próximo. A gente vai fazer um city tour diferenciado, né? A gente está buscando um pouco da história do transporte, né? Não vou dar muito detalhe para a gente não estragar a surpresa. Então, vai ter direito a surpresa. Isso. Mas vai ser fora da região metropolitana, né? A gente vai fazer um city tour partindo ali de Guia de Pacobaíba e Magé, passando por Parada Modelo, ali em Guapimirim, seguindo até Cachoeiras do Macacu, né? Então, é uma estrada muito bonita, aquele Guapimirim para Cachoeiras. Isso, entendeu? E a gente busca isso daí para a gente diversificar o turismo, o city tour, né? Então a gente faz desde a capital até o interior e a galera gosta bastante disso daí, né, André? E lembrando, o encontro de busólogos solidários, mas não precisa ser busólogo. É verdade. Entendeu? Deixando bem claro. Sendo solidário já tá bom. Sendo solidário, não precisa ser abre bem o leque. Isso. Mas teve, né,
foi na primeira, na segunda, de maior público, que a gente conseguiu botar pessoas ali que não eram busólogos. É verdade. Então tinham pessoas normais também? Pessoas normais. Inclusive, na edição que a gente fez em 2022, que foi a primeira edição pós-pandemia, eu lembro que a gente fez uma foto oficial lá na Universidade Rural Seropédica, né, em Sim. frente ali ao pavilhão central, e aí as pessoas começaram a ver que era aglomeração de 11 pessoas ali, o que estava acontecendo, e a gente começou a explicar, as pessoas começaram a abraçar a ideia, a causa, entendeu? Bom. Então foi muito bacana aquilo dali, pessoas que, né, inclusive a gente conheceu outras pessoas que se interessaram em ir fazer a entrega das doações. Então, assim, não precisa ser busólogo para participar, sendo só solidário de ajuda, Já tá bom. entendeu? E esse trabalho é que a gente tem feito, e se não fosse as pessoas para nos ajudar, seria um trabalho muito mais difícil, Paulo, muito mais difícil. A gente aqui pelo Rio Ônibus fica feliz de poder colaborar de alguma forma, ajudando a conseguir os ônibus, ajudando a divulgar, Com certeza. chamando o pessoal para participar, que a gente entende, nós temos aqui também uma função social. Então, o nosso presidente, João Gouveia, está sempre falando que a gente tem que fazer um transporte humanizado, não é apenas a questão comercial, empresarial, mas sim, a gente tem uma função social também, a gente procura exercer. E ninguém melhor do que a turma da busologia aí para trazer esse projeto, trazer ideias, trazer muito da nossa história, ao caso das fichas, um resgate de história para mim, para minha família, para todo mundo. Então, isso é muito bacana, a gente fica muito feliz de poder colaborar. E a gente que agradece, Paulo, porque a gente costuma dizer que a andorinha ela não faz o verão sozinho, né? Verdade. Então, assim, a parceria da Rio Ônibus é muito importante para a gente, porque ajuda a gente em um detalhe em geral, né? Desde conseguir o ônibus para a gente, né? Corre atrás dessas parcerias, brindes, né? A gente não pode esquecer de falar dos brindes, né? O brinde também é muito importante, mas o brinde só ganha quem participa, Paulo. Só quem vai no substituto. Quem não vai, não ganha o brinde. Mas, assim, é a junção de parceiros que consegue tirar esse trabalho do papel e botar na realidade. Sim. Então, a gente é muito grato a Rio Ônibus, todos os parceiros que estão somando com a gente, não só nessa edição, mas nas edições passadas, né? E com certeza, sozinho a gente não conseguiria tirar isso do papel, não conseguiria fazer 10% do que a gente tem feito até hoje. Então, olha, parabéns pelo trabalho de vocês aí. A gente conversa aí o ano todo, né? Na época do Diálogo Solidário. Verdade. A gente está sempre trocando ideias, falando sobre transporte, sobre mobilidade, sobre ônibus. Eu não sou busólogo, quero deixar isso bem claro aqui, mas como eu conheço um monte de pessoal que fala, não, você também é busólogo. Não sou busólogo, mas sou amigo de um monte deles. Então, eu queria, em nome do nosso podcast, da nossa equipe que está toda aqui presente, em nome também da diretoria do ônibus, agradecer ao Luan Costa, André Moreira, do EBS, que é o Encontro de Busólogos e Solidários, pela participação mais uma vez aqui no nosso podcast. E a gente está junto. Dia 13, a gente estará lá representado de alguma forma para poder participar e divulgar aquilo que aconteceu também. Com certeza. Obrigado aí pela presença de vocês. E como diz o nosso lema, fazer o bem sem olhar a quem. Isso aí. Estamos juntos aqui. Gente, então, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana, solidariedade e busologia. E continue nos acompanhando. Fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.